Olá, querido colega, seja bem-vindo a essa jornada da Neurogastro. Estamos aqui, eu, Fábio Teixeira, com a nossa host, Carla Granja, descomplicando as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. Para o tópico de hoje, Carla, eu tenho uma missão para você. Como aplicar impedância ou pH-metria para um diagnóstico mais conclusivo ou para um diagnóstico mais orientativo. Como orientar melhor um tratamento que conclusivo eu acho que é mais complexo, já que é uma doença tão heterogênea com um diagnóstico tão difícil de ser realizado. Carla Granja, isso é para você. Olá, vamos falar um pouco sobre a impedância pH-metria nas manifestações extraesofágicas. Como eu posso usar essa ferramenta que é tão útil? Infelizmente, às vezes não tão disponível no nosso meio, não é? Mas que traz tantas informações importantes. A impedância pH-metria, ela permite que nós consigamos analisar todo tipo de refluxo. Ácido, pouco ácido, não ácido, a consistência do refluxato, se é um refluxo líquido, se tem ar. E ela também permite que a gente analise a ascensão proximal desse refluxo gastroesofágico, que são dados que são muito importantes para a análise desse refluxo, das manifestações extraesofágicas e do papel do refluxo na gênese dessas manifestações extraesofágicas. De tal modo que, quando nós queremos responder à pergunta: o paciente com manifestações extraesofágicas tem efetivamente doença do refluxo gastroesofágico? Então, esse paciente deve realizar a impedância pH-metria esofágica sem medicação para inibição ácida, em que nós vamos conseguir analisar se ele realmente tem dados que nos trazem a informação de que há uma doença do refluxo gastroesofágica de forma mais conclusiva, existe uma exposição ácida, né? A gente sabe, pelos consensos atuais publicados, que o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico conclusiva, com evidências conclusivas, é um paciente que com maior frequência apresenta manifestações extraesofágicas, apesar de não ser um dado que é excludente, ou seja, o paciente com um refluxo fisiológico também pode apresentar manifestações extraesofágicas relacionadas a esse refluxo fisiológico. Se ele tem por exemplo, uma participação do que hoje em dia a gente chama de eixo de integração cérebro-laríngeo, por exemplo, o arco reflexo que você mencionou no vídeo passado também. Então, esse refluxo não necessariamente precisa estar aumentado e esse paciente vai ter manifestações relacionadas à presença desse refluxo, mesmo fisiológico, e mesmo que esse refluxo não ascenda até a região proximal. Mas é exatamente tudo esses detalhes que a impedância pH consegue nos ajudar. Atualmente, nós temos a possibilidade de realizar uma impedância pH-metria que, dependendo da conformação do catéter, nós vamos conseguir analisar melhor a acidez e o conteúdo desse refluxo, se ele é líquido, se ele é gasoso, se ele é ácido, se ele é menos ácido, inclusive de forma distinta da região distal e na região proximal. E essa informação vai permitir que a gente diga com maior certeza se realmente qual é a porcentagem de episódios que ascendem até a região proximal e que efetivamente impactam nesse diagnóstico. Então, eu acho que a gente está evoluindo para informações muito mais precisas e a impedância pH-metria traz essa informação. Quando nós já temos, por um outro lado, um paciente que já tem diagnóstico conclusivo de doença do refluxo gastroesofágico, para este paciente foi proposto um tratamento com uma inibição ácida e esse paciente precisa avaliar, ele tem apresentado uma refratariedade dos sintomas,
Mais uma vez, nós temos juntos aí 2 desafios da doença do refluxo: a refratariedade e sintomas extraesofágicos. Para esse paciente, o exame é a impedância pH-metria esofágica em uso de medicação para inibição ácida. Porque nós vamos conseguir entender se realmente esse paciente é refratário, se essa inibição ácida ela realmente é efetiva, e a relação dos sintomas, buscar entender a relação dos sintomas com essa inibição ácida, se ela está efetiva ou não. Então, eu acho que a impedância pH-metria é uma excelente ferramenta diagnóstica para auxiliar na condução desses pacientes, você não acha? Concordo plenamente, Carla, mas nós temos que informar para o paciente e para o colega que nós vamos fazer um retrato daquele dia. O paciente tem que ficar o mais próximo da normalidade do seu dia a dia, do seu cotidiano, para que ele tenha uma efetividade melhor do exame. O diagnóstico, muitas vezes, não vai ser conclusivo, como a gente tem na doença típica esofagiana, mas vai ser mais um método orientativo, para que nós possamos orientar como melhor tratar esse paciente. Naquele paciente que realmente nós consigamos detectar, fazer com que o mecanismo seja elucidativo da tosse com a doença do refluxo, esse paciente vai se beneficiar com o nosso tratamento e pode se beneficiar com tratamentos adjacentes a isso. Mas nós temos que lembrar que esse é um tratamento que depende menos da supressão ácida e mais da neuromodulação. Por isso, acompanhe os nossos canais, façam parte desse novo modelo de relacionamento com a Neurogastro Nacional com todos vocês. Representamos aqui centros de motilidade de todo o Brasil. Em algum momento, compartilhe esse vídeo com colegas que possam atender ou que estejam atendendo um clínico lá em algum lugar que tem um paciente que esteja precisando de um raciocínio terapêutico ou de um raciocínio diagnóstico para melhorar a sua qualidade de vida. Assine o nosso canal, dê um like e aperte o botão. Daqui a pouco estaremos com vocês de novo. Um forte abraço.